Bom, pessoal, vamos continuar nossa parte 3 do tutorial, né? A gente, no vídeo anterior, terminou exatamente aqui, onde a gente estava vendo a respeito do gráfico de barras, né? Resolvi separar em duas partes, porque senão o primeiro vídeo ia ficar muito longo, né? A gente provavelmente deve gastar aqui agora mais uns 20 minutos, não sei, até 30 talvez. Vamos lá. Agora a gente vai ver como montar um mapa de propriedade, certo? Então a gente vai ter que colocar alguma propriedade aqui na abscissa, ok? Então vamos lá. Vamos vir aqui em Chart Settings e aqui no eixo X, onde não tinha nenhuma propriedade, ou onde a gente estava utilizando algumas propriedades avançadas aqui, né? Para a gente ver o que acontece. E vamos selecionar aqui uma propriedade geral e vamos colocar aqui a densidade, né? Vamos trocar aqui o nome para português, certo? E pressionar OK para ver o que acontece. Bom, a gente já percebe aqui de cara, né, que o gráfico mudou para um gráfico de bolha, né, ou para um mapa de propriedades, onde a gente tem aqui na ordenada o nosso módulo de elasticidade e na abscissa a gente tem a densidade, tá bom? Vamos voltar aqui, para quê? Para a gente mostrar um pouquinho das diferenças entre as escalas logarítmica e linear. Tá? Geralmente ele já vem com a escala logarítmica e com a escala automática, certo? A escala logarítmica ela é interessante para quê? Como a gente está comparando aqui no caso aqui diversos materiais, no caso aqui a espuma flexível de polímero, ela tem um módulo de 10 a menos 3, enquanto aqui em cima o carbeto de tungstênio ele tem um módulo de quase 1000, ou seja, uma diferença aí, né, de 10 a sexta. Se a gente for tentar compilar esses dados aqui numa ordenada e numa abscissa linear, certo? Que também tem uma diferença significativa aqui. Vamos dar uma olhadinha para ver o que acontece com os nossos dados. Ó. Colocar aqui linear e colocar aqui também linear. Olha só como é que fica nosso gráfico. A gente percebe que ocorre uma acumulação aqui, ó, nessa parte inicial aqui do gráfico, muito grande, né, onde a gente tem aqui vários materiais, a gente não consegue nem identificar todos eles quando a gente passa o mouse, não é? Então ficou muito concentrado numa região e aí ficou uma região afastada com apenas 3 materiais aqui, ó, certo? Então nesse caso aqui, a gente tende a utilizar muito mais a escala logarítmica do que a escala linear, tá bom? E aí fica com essa cara aqui um pouco melhor. Bom, vamos lá. Vamos aprender a utilizar, então, as ferramentas que estão aqui, ó, nessa barra aqui. Essa primeira aqui é o cursor, né, que é exatamente esse cursor que eu tenho aqui. Essa ferramenta aqui, ela coloca uma diretriz de projeto. Como assim? Vamos supor que num projeto de algum componente mecânico, eu esteja querendo uma relação constante entre o módulo e a densidade. Se eu quero uma relação constante entre o módulo e a densidade, se a gente tomar essa equação como um logaritmo, justamente porque a nossa escala é logaritmo, né, pessoal? A gente vai ter uma reta de coeficiente 1, certo? Concordam comigo? Tá? Então, a gente selecionaria todos os materiais que estivessem ou sobre aquela reta, se a gente deixa essa opção aqui marcada, ou aqueles materiais que têm uma relação maior, ou os materiais que têm uma relação menor, tá? Dependendo do nosso objetivo aqui, certo? Então, vamos maximizar aqui a nossa diretriz de projeto, e aí quando a gente clicar em algum ponto do gráfico, ela vai simplesmente aparecer aqui como uma reta de coeficiente angular igual a 1, para a escala logarítmica. Ok?
Então, repara o seguinte, que à medida que eu desloco, se eu clicar aqui, eu posso deslocar. Tá? À medida que eu desloco, repara que abaixo dessa reta aqui, todos os materiais eles ficam com a cor cinza. Né? Que significa o quê? Significa basicamente que esses materiais estão fora da nossa seleção, certo? Enquanto que os materiais acima dessa reta, ou que tangenciam essa reta, estão dentro da nossa seleção. A gente pode reparar aqui, por exemplo, ó, que a espuma cerâmica, ela ainda está dentro da nossa seleção. Por quê? Porque a nossa reta está tangenciando a bolha da espuma cerâmica. Tá? A partir do momento que ela para de tangenciar, ó, ela já sai da nossa seleção. Tá bom? Então, se tangenciou um pouquinho aqui, ó, já pega, tá? Aquele material. Repara que agora, pessoal, na tabela da esquerda, que alguns materiais apresentaram um xizinho aqui, né? De falso. Por que esses materiais apresentaram um xizinho? Exatamente porque provavelmente todos esses materiais estão abaixo daquela nossa diretriz de projeto, tá bom? Que tem coeficiente igual a 1. Tá legal? Então, é aquilo que eu estava falando no outro vídeo para vocês, tá? Que não estava aparecendo. No caso, estava, né? Estava todos como variável verdadeira, como valor verdadeiro. Tá? E aqui agora aparece alguns como falso. Então, aqui a gente pode maximizar, né? E aí, se eu clicar e arrastar, eu mudo. Se eu clico com o botão direito, venho aqui em propriedades, eu posso minimizar, ou seja, vai pegar os dados que estão abaixo da reta e posso também apenas mostrar a linha, né? Sem maximizar ou minimizar nenhum material, nenhuma propriedade. Tá? Então, apenas mostrando aqui a linha, sem selecionar nenhum material. Tá bom? Podemos vir aqui em formatar a linha e mudar a cor, tá? Mudar o estilo da linha também, se for o caso, mudar a espessura da linha, certo? Que não vem ao caso agora, tá? Então, vamos voltar aqui, por exemplo, a maximizar os nossos dados. Então, temos os dados acima, temos os materiais selecionados acima daquela reta. Aqui, nós temos a ferramenta que cria retângulos. Tá? Essa ferramenta ela é utilizada geralmente quando a gente quer limitar um intervalo, né, para o módulo de elasticidade e para a densidade. Por exemplo, vamos supor que eu queira limitar a minha densidade entre 1.000 e 10.000, que seria entre esse ponto e esse ponto aqui, e o nosso módulo de elasticidade entre 10 e 100. Então, eu posso vir aqui ó, e colocar um retângulo exatamente entre esses dois pontos aqui. E aí, repara o seguinte, repara que agora juntou, né? A gente tem as duas seleções juntas aqui, ou seja, a gente está selecionando tanto os materiais acima da reta, como os materiais que estão dentro do retângulo. Então, repara só, esse material aqui, o bambu, por exemplo, e a madeira, elas estavam acima da nossa diretriz de projeto. No entanto, quando a gente colocou o limite aqui de módulos de elasticidade e de densidade, a seleção desses materiais aqui saiu fora, certo? A mesma coisa para esses que estão aqui, ó, todos esses que estão aqui em cima. Ou seja, só está mostrando os materiais que estão dentro do retângulo e acima desta linha aqui. Então, estão dentro dessa figura geométrica aqui, ó. Tá certo? Se a gente clicar aqui, a gente deleta as linhas e os retângulos que a gente fez aqui, ó. Ok? E aí a gente volta para aquela configuração inicial do nosso gráfico. Mas aí eu vou manter eles aqui para mostrar as outras ferramentas. Opa! Vamos colocar ele aqui e vamos colocar o nosso retângulo aqui, ó. Tá certo? Bom, essa ferramenta aqui são as ferramentas de zoom, certo? Zoom mais,
ok? Onde eu posso clicar e ele vai dar um zoom naquela área do gráfico. Ou então, eu posso selecionar uma área, né? Clicando e arrastando. E aí nós temos uma aproximação um pouco maior. O zoom out, né? Que eu vou voltando o meu gráfico, e a escala automática, né? Que volta àquela configuração inicial quando a gente cria o gráfico. Mais aqui à direita nós temos a ferramenta de texto, onde eu clicando nela e em qualquer ponto do gráfico eu posso criar um texto, por exemplo, gráfico, módulo de Young, densidade. Ok? Posso clicar aqui, trazer para cá, ó, deixar aqui no cantinho aqui, por exemplo. Posso clicar aqui com o botão direito, formatar, certo? Então, a cor do texto está preta, a cor de preenchimento está dessa cor aqui, um azul claro, vou deixar 100, e a cor da borda não tem, eu vou deixar preto. Então, aqui tem um exemplo, e nós temos ali o nosso gráfico, o módulo de Young densidade, certo? É um exemplo, né? Aqui nós temos a seta, onde a gente pode colocar qualquer informação adicional, né? Quero colocar um comentário a respeito desse material aqui, ó, que é uma espuma metálica. Então, eu coloquei aqui a seta, vou formatar ela também, vou deixar ela com a setinha um pouquinho mais fina, a cor preta, vou aumentar aqui a espessura para 5, certo? E aí vou colocar um texto aqui. Espuma metálica. Certo? E aí está aqui, ó, espuma metálica. Ok? Então, são algumas ferramentas que a gente usa para colocar algumas informações no gráfico, tá, pessoal? Temos aqui a curva. Essa ferramenta aqui eu não vejo muita utilidade para ela, tá? Quem tiver aí uma boa utilização para ela, depois me fala, ok? Mas ela pega praticamente aqui, ó, e faz, né, alguma seleção aqui entre dois materiais aqui, por exemplo. Tá? Então, eu posso formatar aqui também, colocar uma cor aqui qualquer, mudar aqui o estilo da linha, tá? E fazer algum comentário específico, enfim. Fica a critério, né, de quem está editando aí. Tá? Então, essas três ferramentas aqui, nessa parte do meio aqui, servem para colocar algumas informações no nosso gráfico, ok? Bom, essa ferramenta aqui, deixa eu apagar isso aqui, só para não poluir mais ainda o nosso gráfico, né? Essa ferramenta aqui, ela mostra os envelopes das famílias, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, repare que todas as famílias ganharam seus envelopes, tá? E aí, se eu clicar no envelope e trazer para fora, vai mostrar para a gente os nomes. Então, temos aqui as espumas, aqui os elastômeros, aqui os materiais naturais, aqui nós temos os polímeros, metais e ligas, cerâmicas não técnicas, cerâmicas técnicas, e aqui no meio aqui nós temos os vidros, né? Então, vamos aproximar aqui, ó, para a gente conseguir, certo? Selecionar aqui os vidros, tá? Então tá aqui, ó, nosso gráfico completo aqui, com várias informações, né? A respeito das famílias e tal. Certo? Essa ferramenta aqui, ela mostra os resultados de todos os estágios em conjunto, né? Que é exatamente o que está mostrando aqui agora. A gente percebeu que com a diretriz de projeto e com o retângulo que a gente criou aqui, os resultados que estão sendo mostrados são para esses materiais que estão dentro dessa figura geométrica aqui. Tá? Então, por que está mostrando assim? Porque todos os resultados estão compilados nas suas interseções. Se eu clicar nessa ferramenta, tá?
ele ainda vai mostrar dessa forma aqui. Mas se a gente criar um limite ou criar alguma restrição, ele não irá mostrar, tá bom? Essa última ferramenta aqui, ela esconde os materiais que não estão selecionados. Então, a gente pode perceber aqui que o nosso gráfico está bem poluído agora, né? Que todos esses materiais aqui que não estão selecionados, eles estão aqui aparecendo no nosso gráfico. Se eu clicar aqui, esses materiais simplesmente sumirão, tá? Então, clicando aqui de volta, eles aparecem. Clicando aqui, eles vão sumir, e aí deixa a nossa pesquisa, né, um pouco mais limpa. E aí a gente não precisa de nenhum destes nomes aqui também. Tá bom? Bom, essas são as ferramentas que a gente utiliza aqui. Essas ferramentas aqui, ó, que não estão disponíveis, elas são geralmente utilizadas com aqueles módulos, tá, pessoal, específicos, relacionados aos materiais aeroespaciais, tá, ou os materiais sustentáveis, ok? Estão relacionados àqueles módulos mais específicos que a gente tem na base de dados, certo? Bom, vamos lá então. Vamos aprender a utilizar as ferramentas Limit e Tree, beleza? A ferramenta Limit, vou apagar aqui agora, tá? Para a gente ver como é que funcionam essas ferramentas, ok? Vou apagar aqui e apagar aqui também. Deixar nosso gráfico igual estava anteriormente. Vamos lá. Limit. Clicando aqui em Limit, a gente tem o seguinte, vai abrir uma nova guia aqui, né? Estágio 2, temos aqui o estágio 1 e o estágio 2. Vai abrir aqui o estágio 2, onde aqui a gente tem o box de todas as propriedades, tá certo? Todas as propriedades aqui para baixo, as durabilidades, né? As propriedades relacionadas à sustentabilidade daquele material, ok? E aí, aqui, a gente pode também, né, limitar os nossos dados, certo? Mas vamos lá. Bom, se a gente clicar aqui, ó, na propriedade, vai abrir aquela janela, que eu já expliquei no primeiro tutorial, na parte 1, com o conceito a respeito daquela propriedade, tá bom? Clicando na propriedade diretamente. Aqui do ladinho, a gente percebe que tem alguns boxes, né? Algumas caixinhas. O que são essas caixinhas? Essas caixinhas, elas mostram para a gente, de maneira geral, né, como está distribuída a densidade em todas as classes de materiais. Então, a gente percebe aqui claramente que os metais e as cerâmicas técnicas são mais pesados, né, do que as espumas e os materiais naturais, por exemplo. Tá? Então, vamos fazer uma limitação aqui para a nossa densidade. Vamos colocar que a nossa densidade ela tem que ser menor, né? Ou seja, ela tem que ter um valor máximo de 2.000 quilos por metro cúbico. 2.000 quilos por metro cúbico está nessa linha aqui. Então, a gente está tirando fora os vidros, as cerâmicas técnicas e boa parte aí dos metais, né? Tá bom? E vamos limitar também o nosso módulo de elasticidade, tá bom? Vamos colocar aqui um valor maior que 10, certo? Que aí a gente pega cerâmicas não técnicas, compósitos, metais, uma partezinha de materiais naturais e os vidros. Então, vou colocar aqui no mínimo 10 gigapascal, tá? E aí eu posso vir aqui nas configurações e mudar aqui o título do nosso estágio. Por exemplo, colocar aqui densidade menor, né? Menor que 2.000 e módulo maior que 10. Certo? E a gente percebe que o nome aqui mudou também, tá vendo?
Para quê? Para a gente lembrar qual foi esse limite aqui que a gente colocou, tá? O que que a gente quis com ele. E aí a gente vai vir aqui aplicar, tá? Aplicamos, aparentemente nada mudou, só que se a gente vier aqui no estágio 1, olha só o que que aconteceu, ó. Todos os materiais que estavam aqui previamente selecionados, né? Se a gente lembrar, antes da gente aplicar a ferramenta limite, todos os materiais aqui estavam coloridos. Vários deles ficaram cinzas, né? Justamente que tirou a seleção deles. E aí a gente estava com essa ferramenta aqui aplicada, a gente percebeu que apenas esse grupinho aqui reduzido de materiais atendem aquela nossa seleção, tá bom? Então temos aqui os grupos dos materiais naturais, dos compósitos, metais e ligas, alguns, né? Bem poucos. Por quê? Porque a gente limitou a nossa densidade e algumas cerâmicas não técnicas. Tá bom? Vamos voltar aqui. Deletar. Tirar essa partezinha aqui e voltar. Bom, é isso. A ferramenta limite dá essas contribuições para o nosso gráfico. Perceba aqui, ó, no Pass-Fail Table, né, que criou uma nova coluna, que é exatamente a coluna do estágio 2, onde mostra aqui para a gente todos os materiais que atendem tanto os limites de densidade menor que 2000 e módulo maior que 10. E marca com xizinho todos os materiais que não atendem esse limite. Certo? Então tá aí. Agora a ferramenta Tree, eu vou deletar esse estágio aqui, tá, pessoal? Para a gente ver como funciona a outra ferramenta sozinha. Para deletar um estágio, é só a gente clicar com o botão direito e vir aqui em Delete. Tá? E aí perceba que o nosso gráfico voltou à configuração inicial, tá bom? Vamos vir aqui em Tree. E aí o que essa ferramenta faz? Essa ferramenta, ela limita a nossa busca a um grupo de materiais, que para aquele primeiro momento a gente queira. Então vamos supor, por exemplo, eu não quero comparar todos os materiais, eu quero comparar só dentro da família dos metais, por exemplo. Então eu pego aqui os metais, insiro, vai aparecer aqui embaixo, e aí dou um OK. Vai abrir uma guia aqui de estágio 2, tá? Mas eu posso voltar aqui no estágio 1, ó, e percebo o seguinte, que apenas os materiais que estão dentro do envelope aqui, ó, dos metais e ligas, que estão coloridos. Tá vendo? Todos os outros materiais que estão nos outros envelopes estão com a cor em cinza, né? Mostrando que tirou a seleção. Se eu vier aqui nessa ferramenta aqui e tirar os outros materiais, a gente vai perceber que vai ficar apenas os metais na nossa seleção. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e ao invés de utilizar aquela ferramenta de Select From, eu posso vir aqui no Tree e selecionar o grupo de materiais ou alguns materiais específicos que eu queira. Por exemplo, eu posso pegar aqui agora, ó, e colocar um material cerâmico. Certo? Mas aqui no caso, ele tentou fazer interseção, né? Entre os materiais cerâmicos e os materiais metálicos. E aí, como não tem interseção entre eles, não vai dar certo, tá? Então, vou apagar aqui o estágio 3. E aqui no estágio 2, eu vou editar. E aí, além dos materiais metálicos, agora sim, acho que vai dar certo, eu vou colocar também os materiais cerâmicos. Vamos lá no estágio 1. Bom, tá aqui, ó. Tanto os materiais metálicos quanto os materiais cerâmicos, né? Que são divididos aqui em 3 famílias. As cerâmicas não técnicas, as cerâmicas técnicas e vamos pegar aqui os vidros. Correto?
Então, temos aqui os dois grupos de materiais, e aí, vamos supor que aqui agora eu queira aplicar o meu critério de projeto. Então, eu vou colocar um critério de projeto aqui. Vamos supor que eu queira limitar aqui o meu campo de atuação para densidade e para elasticidade, com retângulo. Então, perceba que a gente vai refinando a nossa seleção de materiais até chegarmos, né, num material ideal para aquela situação. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Acho que com esses 3 vídeos aí, esses 3 tutoriais, a gente consegue trabalhar, né, bastante coisa aí dentro do software, tá bom? Qualquer dúvida, eu estarei lá no Google Classroom e aí a gente pode trabalhar um pouco com o software, né? Fazer vários tipos de seleção, seja para trabalhos técnicos, né, científicos, ou seja para trabalhos didáticos mesmo, dentro da disciplina de seleção de materiais, ou de outra disciplina, né, na área de materiais também. Porque como a gente viu com as ferramentas navegador e procura, a gente consegue fazer alguns estudos também, né? Não só montar os gráficos, como a gente consegue estudar dentro do software, fazendo algumas buscas. Tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus, então, e até mais.